Desde o momento em que nascemos, carregamos conosco uma certeza absoluta: um dia vamos morrer. Mas a grande pergunta é: o que acontece exatamente naquele instante final? A morte é um simples apagar de luzes? Ou existe algo mais, escondido dentro dos últimos suspiros da mente? Eu sou Adilson Seixas e você está no Arcanos da Ciência, o lugar onde os limites entre ciência e mistério se encontram e onde cada resposta abre as portas para novas perguntas. A medicina define a morte clínica como o momento em que o coração para de bater, o sangue deixa de circular e o corpo deixa de responder. Tecnicamente é o fim. Mas, para a surpresa dos cientistas, o cérebro parece não aceitar esse destino de forma imediata. Em vez de silenciar, ele reage. E sua reação é tão enigmática quanto a própria morte. Pesquisas mostram que, em alguns casos, o cérebro continua ativo por segundos, até minutos após a parada cardíaca. Como se estivesse lutando contra o inevitável, tentando resistir, tentando manter acesa a chama da consciência. E nesses instantes finais, acontece algo que intriga pesquisadores do mundo inteiro. Picos de ondas cerebrais intensas, conhecidas como ondas gama, as mesmas associadas à memória, à consciência e à percepção da realidade. É como se, diante da escuridão, o cérebro reunisse todas as suas forças em um último ato. Alguns estudiosos acreditam que é nesse momento que muitas pessoas têm a sensação de ver toda a sua vida passar diante dos olhos. Uma sequência rápida, mas vívida de memórias. Como se o cérebro revisse sua própria história antes de se calar. Um último filme, produzido e exibido pela mente segundos antes do fim. Mas o mistério não termina aí. Em todo o mundo, milhares de pessoas relatam as chamadas experiências de quase morte. São indivíduos que foram declarados clinicamente mortos e depois voltaram para contar o que viram. E o que impressiona é a semelhança dos relatos. Eles falam de um túnel de luz brilhante, de uma sensação indescritível de paz, de reencontros com entes queridos já falecidos, de flutuar sobre o próprio corpo observando a cena de fora, como se fossem apenas espectadores de si mesmos. A ciência tenta explicar. Alguns afirmam que se trata de alucinações causadas pela falta de oxigênio no cérebro. Outros dizem que é a liberação de dopamina e serotonina, provocando euforia e visões ilusórias. Há ainda os que falam em descargas elétricas caóticas, criando imagens e sensações ilusórias. Mas se tudo isso não passa de química e eletricidade, por que culturas diferentes, em épocas diferentes, descrevem experiências tão semelhantes? Seria apenas o funcionamento de um cérebro moribundo? Ou um vislumbre de algo além do que podemos medir? E existem relatos ainda mais perturbadores. Pacientes que descrevem com riqueza de detalhes conversas que aconteceram na sala de cirurgia, objetos presentes no ambiente, coisas que teoricamente não poderiam ter visto ou ouvido, pois estavam clinicamente mortos. Para alguns cientistas, isso é apenas coincidência. Para outros, um mistério que desafia tudo o que sabemos sobre a consciência. E aqui chegamos ao ponto mais inquietante. O que, afinal, é a consciência? A ciência moderna avança em explicar os mecanismos do cérebro, mas não consegue responder à pergunta essencial: por que sentimos, pensamos e existimos? Será a consciência apenas uma ilusão, criada pela atividade elétrica do cérebro? Ou será algo maior, algo que não morre junto com o corpo? Talvez a morte seja apenas uma fronteira, um limite que o cérebro tenta atravessar com os seus últimos lampejos de energia. Talvez nos segundos finais, a mente crie mundos inteiros, fabricando uma realidade para suavizar a transição. Ou talvez ela apenas esteja abrindo uma porta para algo que ainda não compreendemos. Imagine, os últimos instantes da sua vida podem ser os mais longos. O tempo pode se distorcer, como acontece nos sonhos, e segundos podem se transformar em eternidades dentro da mente. Para o mundo exterior, você já está morto, mas para você a experiência pode continuar. Será esse o presente da mente? Ou o primeiro passo em direção a outra forma de existência?
A verdade é que ninguém sabe. A ciência continua estudando, buscando respostas, mas até hoje a morte guarda seus segredos com silêncio absoluto. E talvez nesse intervalo entre a última batida do coração e a última faísca do cérebro se esconda a maior das revelações. Esse foi mais um dos Arcanos da Ciência. Inscreva-se no canal, ative o sininho e continue conosco, porque o próximo mistério já está a caminho. E lembre-se, algumas respostas podem estar muito além do universo, e outras bem dentro de você.